Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. O dia 31 de outubro de 1517 ficou marcado nos anais da história como o início da Reforma Protestante. Isso porque, naquele dia, Martinho Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências. Afixadas essas teses, os ensinos de Lutero ecoaram por toda a Alemanha e fizeram estremecer as bases de Roma. Hoje, iremos aprender um pouquinho mais sobre essa história. A controvérsia entre Lutero e Roma terminou com a excomunhão de Lutero através de uma bula papal. Pastor, o que aconteceu em seguida? A bula proclamada por Leão X foi publicada e chegou oficialmente às mãos de Lutero no dia 10 de outubro de 1520. Obviamente, Lutero discordava com o conteúdo dessa bula. E na manhã do dia 10 de dezembro daquele mesmo ano de 1520, Philipp Melanchthon convidou aos demais professores da Universidade de Wittenberg, bem como aos alunos, para uma queima oficial do documento nesse local onde nós estamos. A lei canônica da Igreja Católica foi queimada, alguns livros, entre eles de Johann Eck, bem como o documento papal, ou seja, a bula, que o próprio Lutero jogou dentro do fogo. Posteriormente, ele foi indagado se ele não fora radical demais com aquela decisão. E ele disse: se o Papa teve coragem de ordenar a queima dos meus livros que expressam o verdadeiro evangelho bíblico, eu creio que não foi um exagero eu queimar também esse documento que ia contra o evangelho. No dia seguinte à queima da bula papal, foi plantado nesse local um carvalho como o que encontramos aqui. Quando Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg, houve grande baixa no número de peregrinos que visitavam a igreja na festa de Todos os Santos. Roma foi privada de seus adoradores, de suas ofertas. Isso motivou a publicação de uma nova bula contra Lutero. Essa nova bula declarava a final separação do reformador da Igreja de Roma. Declarava ser Lutero um amaldiçoado do céu e incluía na condenação a todos que aceitassem sua doutrina. Assim, Lutero foi convocado para comparecer à Dieta de Worms, para responder por seus escritos. Aleandro, tentando evitar a vinda de Lutero para Worms, chegou a afirmar: nos erros de Lutero, há o suficiente para assegurar a queima de 100.000 hereges.
concílio finalmente pediu o comparecimento de Lutero. A viagem seria perigosa. Então Lutero convidou outros 3 amigos, além do representante imperial, para estarem com ele até Worms. Lutero, expressando sua confiança na direção divina para essa viagem, chegou a afirmar: ainda que houvesse em Worms tantos demônios como telhas nas casas, eu lá entraria. A maior parte dos membros da Dieta não hesitaria em entregar Lutero à vingança de Roma. Deus então constrangeu um membro da Dieta a dar uma descrição verdadeira dos efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o Duque Jorge da Saxônia se levantou naquela assembleia e especificou com terrível precisão os enganos e abominações do papado e seus horrendos resultados. O concílio pediu então o comparecimento do reformador à sua presença. E apesar dos rogos, protestos e ameaças de Aleandro, o imperador firmemente consentiu e Lutero foi intimado a comparecer perante a Dieta. Em nenhum momento Lutero duvidou de que Deus estaria com ele durante a Dieta que acontecia aqui em Worms. Pastor, o que aconteceu então com Martim Lutero durante a Dieta? Ele foi convocado a dar o seu testemunho diante da Dieta. E enquanto ele se encontrava ali, foi-lhe mostrado uma pilha de livros que estavam na sala e indagado a ele: você reconhece esses livros como seus? Ele disse: reconheço. Agora, você está disposto a se retratar do que você escreveu ali? E ele disse: eu não posso dar uma resposta simples sobre isso. Dê-me tempo. E então foi acertado que no dia seguinte ele então falaria sobre essa questão, respondendo à segunda pergunta. Quando ele retornou no dia seguinte, foi-lhe perguntado de novo: você está disposto a se retratar desses livros, do conteúdo que você escreveu? E ele então respondeu que o conteúdo dos livros não era todo o mesmo. O conteúdo podia ser classificado em 3 pontos básicos. Em primeiro lugar, haviam muitos escritos dele que tratavam da questão da fé cristã. E se ele abdicasse daquele conteúdo, ele estaria negando a própria essência do cristianismo. E que muitos outros líderes religiosos, praticamente todos os cristãos, aceitariam aquele segmento dos seus escritos. Em segundo lugar, haviam erros dos papistas e da depravação de emissários papais que ele condenava. Um terceiro ponto era acusações e problemas pessoais de indivíduos que ele também abordava. Ele diz que a própria bula papal também reconhecia e fazia essa distinção. Mas aí ele foi interrompido e ele disse: nós queremos uma resposta clara, ao ponto e sem rodeios. E ele então responde: como você quer uma resposta sem rodeios, eu a darei. Minha consciência está cativa da palavra de Deus e eu não reconheço a autoridade dos papas e concílios, porque eles têm se contradito em várias ocasiões. É muito perigoso para um cristão agir contra a sua consciência. Portanto, eu não quero e não vou me retratar. Aqui eu estou. Deus me ajude. Amém. E o que aconteceu então com Lutero após a sua audiência na Dieta? Ele foi aconselhado por Frederico o Sábio a se retirar o mais breve possível. E assim ele o fez. Enquanto passavam pela Floresta Negra da Alemanha, cavaleiros mascarados atacaram o comboio, sequestraram a Lutero e o levaram para um lugar à parte. Lutero achava que aquilo ali seria o seu fim. Mas depois que as 2 carroças haviam já partido, eles se identificaram para Lutero como havendo sido enviados por Frederico o Sábio para levá-lo a um lugar seguro. Lutero então foi trazido para esse castelo, aqui no alto da montanha,
porque Deus tinha planos especiais para o seu servo aqui neste lugar. Lutero passou aqui um bom tempo. Aqui, então, ele fez a tradução do Novo Testamento para a língua alemã. E aqui foi aquilo que se chama a Ilha de Patmos de Lutero. Ele ficou aqui 10 meses. Ele veio para esse lugar no dia 4 de maio de 1521. E ele ficou aqui até o dia 3 de março do ano seguinte, 1522. Nesse período, ele não tinha sua biblioteca. Ele tinha basicamente só o texto sagrado. A sua produção literária aqui foi tremendamente bíblica. Seus livros não continham informações de outros autores, mas mais do texto bíblico. Porém, em dezembro de 1521, ele começou a tradução do Novo Testamento nesse local. E incrível como possa parecer, em apenas 3 meses, ele traduziu todo o Novo Testamento para a língua alemã, do original grego. Essa foi talvez a sua mais importante contribuição literária, a tradução do texto bíblico. E qual foi o interesse de Frederico, o sábio, trazer Lutero para um local seguro? Só podemos entender nessa questão a intervenção divina. Porque, em realidade, Frederico o Sábio continuou católico durante toda a sua vida, mas ele era o grande protetor de Lutero. O Vaticano, o imperador Carlos V e outros mais gostariam de ter a Lutero em suas mãos. Mas Frederico o Sábio foi usado por Deus para escondê-lo, protegê-lo, amenizar a situação e deixar Lutero em uma condição propícia para que ele pudesse continuar a sua reforma. É muito interessante que a reforma na Alemanha começou numa conjuntura política bastante curiosa. Quando Lutero apareceu no cenário, os turcos ameaçaram invadir a Europa. E o imperador Carlos V teve que dar toda a sua atenção para resolver o problema dos turcos. E a questão de Lutero para ele era de somenos importância. Não era tão relevante. Depois de tratar da questão dos turcos, mais ou menos, quando ele foi tratar do problema, assim dito, de Lutero, as ideias de Lutero já haviam se expandido na Alemanha a tal ponto que não puderam mais ser exterminadas. Então, o Deus que transforma males em bens usou a própria possível invasão dos turcos como uma forma até de deixar Lutero em paz para que ele pudesse levar avante suas ideias. E por trás de toda essa proteção havia um homem chamado Frederico o Sábio, eleitor ou governador da Saxônia. Pastor, foi Lutero o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o alemão? Não. Nós conhecemos pelo menos 18 traduções da Bíblia ao alemão antes de Lutero, sendo 14 ao alto alemão, chamado assim, e mais 4 para o baixo alemão. Essas traduções, algumas delas eram mais conhecidas do que outras, porém Lutero, ao traduzir diretamente do texto grego o Novo Testamento e hebraico, aramaico, o Antigo Testamento, ao longo do tempo, ele foi muito mais fiel e corrigiu vários problemas que ainda existiam na Vulgata Latina. Por exemplo, o texto onde é indagado o que faremos para ser salvos, no livro de Atos.
A Vulgata dizia, faça penitência. E essas traduções ao alemão também. Mas Lutero foi fiel no sentido de dizer, arrepende-se, ou arrependam-se e sereis salvos. Então, essas correções, além do mais, Lutero já era uma personalidade muito conhecida na Alemanha e tudo que ele falava ou dizia tinha uma repercussão. Portanto, por trás da personalidade de Lutero, havia uma grande influência. E essa influência ajudou também a difundir a Bíblia traduzida por ele. Pastor, qual a principal contribuição de Lutero para a reforma na Alemanha? É muito difícil responder a sua pergunta porque a contribuição dele foi uma contribuição muito ampla. Por exemplo, houve uma contribuição política no sentido de realmente valorizar a nação alemã. Agora, por outro lado, econômica. Logicamente, a Alemanha estava sendo explorada por Roma e foi uma maneira mais ou menos de romper essa dependência econômica, ou seja, muitos recursos iam para o Vaticano. Literária, a tradução de Lutero contribuiu para fixar o alto alemão da Saxônia como a língua oficial da nação. E há outros aspectos. Agora, sem dúvida, a contribuição religiosa foi a mais relevante de todas. Diferente dos demais reformadores que eram humanistas, Lutero tinha uma ênfase muito interessante. Ele gostaria de deixar bem claro o que é o Evangelho da Graça de Deus. Os escritos de Lutero têm vida espiritual. Não é meramente academicismo ou reflexões exegéticas, ele tem isso, mas sempre o lado da justificação pela fé e da salvação pela graça de Deus fluem ao longo dos seus escritos. E por isso eles são um grande legado e que tiveram influência fora da Alemanha também. Pastor, quais as lições que nós podemos tirar da reforma da Alemanha para os cristãos modernos? Eu gosto muito de uma declaração de Daubigné, onde ele diz que quando Deus vai agir na história, ele normalmente o faz de duas maneiras. Em primeiro lugar, ele prepara o cenário para que isso ocorra. E em segundo lugar, Deus usa instrumentalidades as mais humildes para realizar grandes obras. Lutero não passava de um filho de um mineiro, uma pessoa simples. Agora, é lógico que foi acumulando conhecimento e títulos acadêmicos. Ele era um doutor em teologia, então esse é um ponto importante. Mas o que eu penso que é o mais relevante de tudo, para ele, a verdade e a palavra de Deus estavam acima das decisões dos papas, dos concílios e demais seres humanos. Em várias ocasiões ele foi confrontado com a ideia, é você o único indivíduo realmente que tem a verdade? Quer dizer que todos os concílios e todos os demais estão equivocados? Mas sua lealdade à palavra de Deus estava acima de tudo. Eu creio que esse é um exemplo. Os escritos de Lutero, desde o 16º século, têm circulado na Alemanha, na Europa e no mundo cristão, sendo traduzidos para muitas línguas. E Lutero ainda é, eu creio que, o embaixador cristão da justificação pela fé depois da era apostólica. Nós temos aqui uma sequência muito bonita de monumentos de pessoas que contribuíram de alguma forma para a reforma do 16º século. Alguns são os predecessores ou pré-reformadores. Aqui nós temos Pedro Valdo, 1197. Ele não foi o fundador dos valdenses, mas foi um dos mais importantes líderes valdenses no Piemonte da Itália. E que, logicamente, ajudou a propagar a palavra de Deus no vernáculo, ou seja, na língua do povo. A seguir aparece aqui João Wycliffe, e ele foi o grande reformador na Inglaterra, principalmente na Universidade de Oxford e depois também no interior daquele país. E ele rompeu com a soberania
de Roma sobre os demais segmentos do cristianismo, enaltecendo a autoridade da palavra de Deus. A seguir, nós temos também aqui João Hus, de Praga. Foi um indivíduo que contribuiu decisivamente para os fundamentos da Reforma na então Boêmia. Tanto é que Lutero foi acusado de ser um seguidor tanto de Wycliffe quanto de Hus, sendo ele considerado o Hus da Saxônia, Lutero. Mas ele contribuiu muito no sentido de colocar a Bíblia acima da autoridade dos papas e concílios. Depois nós temos aqui também um reformador italiano, Savonarola, 1498. E acima deles, logicamente, o monumento de Lutero, que foi praticamente a culminância de todo esse processo de rompimento com a autoridade do papado, da igreja, dos concílios ali, de tal maneira que a Bíblia pudesse ser libertada para ela falar ao povo de maneira clara. Tanto é que Lutero, ele cria no que se chama o sacerdócio universal dos crentes, que significam duas coisas. Em primeiro lugar, que o crente pode buscar perdão diretamente de Deus, e em segundo lugar, ele também pode pregar o evangelho a outros. Não significa que todos os crentes agora vão se tornar pastores, não, porque ele mantinha os dons do Espírito e também as funções eclesiásticas, mas significavam essas duas coisas. Temos depois apoiadores da própria Reforma. Aqui nós encontramos um monumento em homenagem ao famoso Frederico Sábio, eleitor ou governador da Saxônia. Poucas pessoas apoiaram mais a Lutero politicamente do que este homem. Do outro lado, nós encontramos outro indivíduo também que ofereceu apoio político. É Filipe, o Landgrave de Hessen, também importante no contexto da Reforma. Depois, ao fundo, nós encontramos talvez o mais íntimo amigo e apoiador da Reforma, Philippe Melanchthon, que esteve ao lado de Lutero nos momentos mais decisivos da Reforma. E ele tinha uma característica, ele era um moderador. Enquanto Lutero era mais impulsivo e agressivo e às vezes tinha dificuldade de se controlar, Melanchthon era mais moderador e conselheiro, dizendo: Lutero, acalma um pouco, né? Mas deu uma contribuição muito grande no sentido dos seus escritos ajudar a consolidar a teologia luterana. E por último nós temos ali outro que nos interessa, que é Johannes Reuchlin, de Ingolstadt, e ele contribuiu no sentido do texto, da publicação do texto hebraico e aramaico do Antigo Testamento. Assim como Lutero usou também o Novo Testamento grego, publicado por Erasmo de Roterdã. E ele valeu-se também do Antigo Testamento, e esse homem deu uma contribuição significativa nesse sentido. Pastor, qual a importância desse local para o movimento da Reforma? Exatamente desta sacada aqui, no dia 25 de junho de 1530, Philippe Melanchthon leu a famosa Confissão de Augsburg. E aqui nessa praça haviam muitas pessoas presentes escutando essa confissão. Em realidade, isso ocorreu no contexto da Dieta de Augsburg. Lutero havia sido proibido de vir aqui, e então Philippe Melanchthon, seu companheiro e amigo teólogo, foi encarregado de apresentar a versão luterana nessa dieta. A tentativa de Carlos V, o imperador,
era tentar ainda conseguir unir católicos e protestantes. E esta foi a última significativa tentativa. Então, Melanchthon apresentou o seu documento, no qual ele não é tão forte contra o papado, e ao mesmo tempo ele coloca a justificação pela fé em substituição à transubstanciação da missa, ou seja, que o sacramento se tornaria literalmente o corpo e o sangue de Cristo, como ensinado pela Igreja Católica. Então o documento foi mais conciliatório, mas finalmente chegou-se à conclusão de que não havia mais harmonia ou uma tentativa de conciliação entre o Partido Católico e o protestante luterano. Portanto, aqui foi o assim chamado divisor de águas. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre a grande perseguição que enfrentaria seus discípulos, predisse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. De fato, o grande movimento de reforma do século XVI antecipou o fim das grandes perseguições. E isto graças à determinação e coragem de homens como Martinho Lutero, Felipe Melanchthon, Frederico, o Eleitor da Saxônia, entre outros. Por isso, gostaria de convidar você agora a tomar uma importante decisão. A minha decisão é: após compreender a maneira extraordinária que Deus conduziu a reforma na Alemanha e como preservou a liberdade religiosa através do testemunho de homens fiéis, desejo fazer uso deste direito e ser leal a Deus e à sua palavra todos os dias da minha vida. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Bondoso e eterno Pai, obrigado pelo exemplo de homens na história, que foram luzes para iluminar aqueles que viviam nas trevas do pecado. Ajuda-nos hoje a estarmos ligados à luz que é Jesus, para que aqueles que estão ao nosso redor percebam também a luz divina que habita em nós. Dai-nos a Tua bênção, a Tua paz e o Teu perdão. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Além de Martinho Lutero, Deus estava preparando outros homens para que a reforma se estendesse para outros países. Em nosso próximo encontro, aprenderemos como a reforma alcançou a Suíça e que importância teve a cidade de Genebra para o progresso da causa de Deus. Até lá e que Deus o abençoe.